Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 1, do versículo 21 em diante. Eu quero ler com você, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído desta confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então aqui, Paulo, ele falou para o povo de Filipos, né, que o morrer para ele, né, era lucro, que no momento que ele ali, né, teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida de Paulo mudou. Ele deixou de ser Saulo, um perseguidor do povo de Deus e da igreja, e passou a ser Paulo, aquele que foi levantado, chamado por Deus para pregar para os gentios, né? Aonde aquele que foi lá para orar por Paulo, né? Eles tinham medo, mas o Espírito Santo disse: este é o meu vaso escolhido. Então nós somos escolhidos pelo Senhor, né? Para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para viver o plano, para viver o propósito do Senhor na nossa vida. E nós precisamos, né, priorizar a Deus como Paulo priorizava. Mas ele sabia, né, que para ele morrer e saber que ele estaria na glória no outro dia, para ele era o lucro, a recompensa, né, de tudo aquilo que ele viveu. Mas ele sabia que ele tinha a necessidade de permanecer ali com o povo até Jesus voltar. Ele precisava, permanecer ali com o povo até chegar o momento dele partir com Jesus. Ele precisava fazer aquilo que lhe foi incumbido, o seu chamado, que era pregar para os gentios. Então Paulo, ele tinha pessoas que ele precisava alcançar, né? Então ele viveu ali o seu ministério, ele fez tudo aquilo que o Espírito Santo direcionou para fazer, né? E algo que a gente vê ali, né? O título diz: a bênção de viver com Cristo. Então Paulo, ele disse que morrer para ele seria lucro, né? Mas viver com Cristo, ele viveu essa oportunidade que Deus deu para ele. E nós precisamos nos achegar a Deus, né? Jesus disse: sem mim nada podereis fazer, né? Lembra que eu falei no devocional anterior, né? Deixa eu ler aqui, aonde fala em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então aqui Paulo, ele sabia para onde ele iria, né? No momento em que ele fechasse os olhos. Mas Paulo, ele sabia, né, que ele teria aquele fim que ele esperava. Só que o Senhor faz esses planos. O Senhor diz aqui, né, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, né? Então Paulo recebeu a recompensa, mas ele ficou pregando o evangelho, pregando a palavra até que chegou o momento da sua partida. E aqui diz mais: então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Então aqui fala o que nós precisamos fazer, né? Então me invocareis, nós precisamos invocar o nome do Senhor, ir até Ele. Orareis a mim, orar, né? Falar com Ele e eu os ouvirei. Então Deus, ele vai nos ouvir quando nós o invocarmos, quando nós formos até Ele, quando nós orarmos a Ele, aí Ele vai nos ouvir.
E aqui diz mais: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, não pela metade. E ele diz mais: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E aqui na minha Bíblia de Estudos, né, tem uma reflexão aqui que eu achei muito importante e eu vou trazer para vocês. Ela diz assim: apneia espiritual. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus nos ensina que o encontraremos se o buscarmos de todo o nosso coração. O que isso quer dizer? Aí aqui tem uma reflexão para nós. No dia 23 de maio de 2011, o carioca Ricardo da Gama Bahia, de 26 anos, entrou para o livro dos recordes, ao quebrar o recorde mundial de apneia subaquática. Ele ficou simplesmente 20 minutos e 21 segundos sem respirar debaixo d'água, superando o recorde anterior de 19 minutos e 21 segundos do suíço Peter Kolat. Você já experimentou marcar no relógio quanto tempo você é capaz de ficar sem respirar? A maioria das pessoas não consegue ir além de 1 minuto. E para ficar mais tempo do que isso é necessário muito treinamento. Há doenças que provocam maior agonia nos pacientes, as doenças que provocam maior agonia nos pacientes, gente. São, sem dúvida, aquelas que afetam os pulmões ou as vias respiratórias, impedindo-os de respirar. Como é bom poder respirar. Ar puro e fresco é o primeiro de todos os bens que necessitamos para permanecermos vivos. E nós vimos isso muito no Covid, né? Quantas pessoas lutavam para poder respirar. Quantas pessoas perderam a vida, quantas pessoas foram entubadas, quantas pessoas ficaram com sequelas, né? E aqui diz, né? Vamos aplicar isso à vida espiritual. Se sentíssemos a necessidade de Deus em nossa vida, tanto quanto necessitamos de ar para viver, certamente tal dependência nos tornaria pessoas mais achegadas a Ele. E essa proximidade seria tão boa para nós quanto o ar puro é para os nossos pulmões. Muitas pessoas passam uma vida toda questionando sobre a existência de Deus e somente o encontram quando uma tragédia as desperta para a necessidade de alguém superior para ampará-las. Ele sempre esteve ao seu lado, à sua disposição, mas elas nunca se aperceberam disso. Como seres inseguros, ilimitados, infinitos que somos, temos a instrução de que necessitamos de um ser superior ao nosso lado, porém muitos, mesmo sentindo esta necessidade, preferem viver na apneia espiritual, sem Deus, a verdadeira razão do nosso viver. Disse alguém: a oração é a respiração da alma. Respire agora mesmo, respire fundo, respire sempre e seja feliz com Deus. Então, eu achei muito interessante isso aqui, porque o respirar é algo muito importante. E a gente vê quando a gente está resfriado, né? Qualquer coisa que vem, que tranca as nossas vias aéreas, né? Que deixa a gente congestionado, aquilo irrita. A gente fica ali, né? Naquele desespero para respirar, coloca a medicação no nariz, né? Tenta tomar ali um remédio, um descongestionante. A gente vai procurar algo para sanar aquele problema. Então você imagina, nós longe de Deus. Nós perdemos o nosso fôlego de vida, né? Porque nós nos afastando do Senhor, nós morremos espiritualmente. E quando nós precisamos fazer do Senhor algo primordial, como o ar que nós respiramos. A necessidade de respirar para nos mantermos vivos
Esta deve ser a nossa necessidade por Deus. O Senhor tem que ser a nossa prioridade em todo o tempo. O Senhor deve ser a prioridade da nossa vida. Como João Batista disse, é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Então nós precisamos ceder espaço para o Senhor crescer na nossa vida, aprender com os nossos erros, né? Pedir para que o Senhor venha nos moldar, nos consertando, né? Mostrando para nós a direção, nos instruindo, nos dirigindo. E Deus, no seu infinito amor, né? Ele vai lá e cuida da gente. Mas eu achei muito importante essa comparação dos nossos pulmões de respirar, né? E assim como nós respiramos, nós devemos respirar desejando a presença de Deus. Nós precisamos acordar, quando a gente abre os olhos, dizer muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, esteja comigo, Espírito Santo, o tempo todo. Espírito Santo, meu amigo, fica comigo. E estar na presença de Deus. Desde o momento que a gente abre os olhos, já ser agradecido. Agradecendo pelo novo dia, pela nova oportunidade de estar na presença do Senhor. E quantas pessoas, né? Deixam a Deus, vão deixando Deus de lado, vão começando a aparecer ali, o que é uma pneumonia, né? Vai aparecendo uma mancha no pulmão, ela vai danificando todo ali, né, uma parte, se a pessoa não tratar a tempo, fica o pulmão tomado, comprometido, às vezes a pessoa perde aquele pulmão, tem que viver só com um, né? Mas ela luta para que aquele volte a funcionar. Então assim nós devemos almejar a presença de Deus na nossa vida. Como o nosso respirar, nós precisamos desejar estar na presença do Senhor todos os dias, porque Ele disse, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Não é pela metade. Não é só quando o sapato aperta, quando a gente precisa e a gente lembra que Deus existe, que existe um Deus lá no céu. Nós precisamos buscar a Deus, como diz aqui, então me invocareis, ireis a mim. Vocês vão orar a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Não é pela metade. Não é pela metade. Quando nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, assim como Jesus disse, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Então nós precisamos, né, buscar a Deus enquanto é tempo. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração, porque Ele diz aqui, ó, e serei achado de vós. Mas nós só vamos encontrar o Senhor quando nós o buscarmos de todo o coração, quando nós priorizarmos para ouvir a palavra, meditar nas Escrituras, ter um tempo de qualidade com o Senhor, nos dedicarmos um tempo do nosso dia em oração, na busca, né? Estar ali buscando a presença de Deus, fazendo um devocional antes da gente sair de casa, levantar nem que seja meia hora mais cedo, para que a gente possa ter aquele tempo para ler uma palavra, para que a gente possa estar orando, colocando aquele dia na presença de Deus. Nós precisamos ter esse tempo, nós precisamos ter este momento com o Senhor, porque nós precisamos buscar a Ele com todo o nosso coração, almejar, desejar a presença de Deus, como Paulo, né? Paulo disse, para mim se morrer com Cristo hoje é lucro. E quantas pessoas param no meio do caminho? Como o próprio Paulo disse, correis bem o que te impediu de correr. Quantas pessoas param no meio do caminho, sentam no meio do caminho, desistem de correr, abandonam o Senhor, trocam Jesus por qualquer coisa. A prioridade da vida delas passa a ser outra. Quantas pessoas perdem tanto tempo nas redes sociais e deixam Jesus de lado? Se sobrar um tempo, elas dão uma lidinha na palavra, elas fazem uma oraçãozinha, rapidinha, mas elas não têm aquele tempo com o Senhor.
de orar, de buscar, de estar na presença de Deus, de levantar aquele clamor, de oração, de adoração, porque Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus, Ele busca esses adoradores, essas pessoas que buscam a presença dEle, que anseiam por estar na presença dEle. Davi disse: me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. Quantas pessoas que vão na casa de Deus por obrigação, porque eu tenho que ir. Porque a pastora tem que ver que eu fui no culto, o pastor tem que ver que eu fui. É domingo, é dia de ir no culto. Ela não vai com o coração preparado para dizer: Senhor, eu vou lá para te cultuar, eu vou lá para te adorar, e eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ir lá para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor me deu na semana, por tudo que o Senhor fez por mim, por cada livramento, por cada bênção, por cada milagre. E eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê direção todos os dias, porque eu não sou nada sem o Senhor. Então nós precisamos ser dependentes de Deus, aprender a sermos dependentes do Senhor. Como João disse, que eu diminua e que Ele cresça. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem a tua palavra. Que essas pessoas sejam abençoadas, que elas façam uma reflexão, Pai, da palavra, do estudo que elas ouviram, que elas façam uma análise da sua vida, como está a busca, como está a intimidade, como está a oração, como está o tempo com o Senhor. Se verdadeiramente o Senhor é a prioridade da vida dela, ou ela tem priorizado outras coisas. E quando sobra um tempo, ela chama o Senhor para conversar. Pai, que todos possam refletir nesta palavra, que muitos possam se consertar com o Senhor, e que o teu Espírito, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai, Ele continue falando aos nossos corações, falando ao coração de cada pessoa que ouve esta palavra, que o Senhor possa estar moldando, aperfeiçoando, transformando e trabalhando nestas vidas, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que tudo continue cooperando, Pai, para o bem daqueles que te amam, que buscam estar na tua presença, que amam estar na tua presença, Pai, que anseiam a tua presença como ar que respiram. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e poderosamente, no nome de Jesus.